Quando você quebra o mérito, você quebra a honra, é de lascar. Mas acho que ele tá falando do dia a dia de... E o Wesley, o soldado Wesley aqui na Bahia não ficou maluco e morreu? O soldado Wesley não ficou maluco e morreu no Porto da Barra aqui? Mataram ele, né? Não é soldado Wesley o nome do cara? Era. Ele não morreu, ficou maluco e morreu? Ele sabia que ia morrer ali ou não sabia? Deu teste, disse, não vou cumprir ordem legal, não sei o que, ficou maluco e morreu, né? Mas você não acha que aquilo ali foi motivado por aquela questão mesmo, ou ele já tava da sua própria vida? Como é o nome desse cara que morreu na porta da STF? É tio França, né? Tio França? Tio França, tio Uli, sei lá como é o nome do cara. França, mesmo. Esse tio França, esse cara que morreu na porta da STF, se esse cara tivesse comprando Bitcoin há 3, 4 anos, ele ia estar na porta da STF. Não tava nada. Rapaz, eu conheci uma figura lá em Orlando que disse que comprou Bitcoin antes do que eu e mais do que eu. Em 2021, quando o Bitcoin bombou mesmo, ele consolidou uma renda em dólar, chegou pra mulher e disse assim, meu amor, agora, antes eu era um... Lembra que na Bíblia eu era um menino, agora eu sou um homem, como eu pensava como menino? Paulo. Ele falou assim, antes eu era um homem, eu pensava como homem e tinha necessidade de homem. Agora eu sou um rei, e eu tenho necessidade de rei, não é isso? E vai ter orem aqui, orem lésbico, inclusive, se você não quiser pode ir embora, que você não leva porra nenhuma, não é isso? Você tá falando, pelo amor, eu pensei que a história era bonita, rapaz. Se fuder, o quê? Eu pensei que a história era... Jesus. E você aconselhou o cara, como você falou o quê pra ele? Ele me contou isso na frente do guri, viu? Na frente do guri, o guri confirmando mesmo que é verdade. A mulher, não, eu sou evangélica, na minha casa não, o acordo não foi esse, e tal, eu casei com homem, não casei com rei, não é isso? Aí eu sei que no final o acordo foi ela manter o apartamento dela com o filho dela dentro e o cara alugou o apartamento da frente pro harém do reinado dele. Tá falando sério? O quê? Meu pai do céu. Não, eu tô mostrando pra você que o dinheiro amplia, seja lá o que for, o que tenha dentro de você. Se você for um cara adúltero, com mais dinheiro, você vai ser mais ou menos adúltero. Mais adúltero. Se você gosta de droga, com mais dinheiro, você vai ser... É isso. O policial, o servidor, seja lá o que for. Qualquer trabalhador que se submete a coisas que ele acha que não deve se submeter. Uma das saídas é a sua independência financeira, bicho. É começar a comprar Bitcoin depois de 4, 5 anos. Na hora que você tiver 200 a 300 vezes em conta, ou em autocustódia, na hora que você tiver entre 200 e 300 vezes o seu consumo líquido mensal ideal, você é independente financeiramente. Você não vai ser mais obrigado a fazer nada que você não queira e não muda em porra nenhuma seu padrão de vida. E na hora que tiverem colateralizados cross-collateral, na hora que estiver colateralizado contra colaterais múltiplos, você nunca vai ter que vender seu Bitcoin, nunca. É alavancagem para sempre, forever, Laura forever. Aquela conversa lá do Michael Saylor. Isso vai acontecer nos próximos anos. Se as grandes empresas já estão fazendo isso, imagine as pessoas físicas, né? Gente, agora a pergunta, Bia, Bitcoin é a partir de R$25, viu? Vocês estão mandando aí, é R$25. Mas então... é uma saída ou não é? É uma saída ou não é? O cara se tornar independente financeiramente, ele tem que se submeter à ordem legal? Hein? Vamos lá, mensagem de voz. A mensagem de voz é de graça. Será que se o Wesley tivesse comprando Bitcoin 4, 5 anos antes ali, ele estaria nervoso, doente como ele estava ali? Eu não concordo, porque aí o cara, necessariamente, ele só vai entrar em depressão e morrer se não tiver dinheiro. Mas ele vai ter alternativa. Ele vai ter alternativa. Inclusive, na hora que você tem, advindo do seu patrimônio, mais renda do que o seu salário, você não vai dizer que a coisa mais importante da sua vida é seu emprego. Você vai dizer, foda-se, meu irmão. Em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é minha família, e no máximo em terceiro é meu salário, não é isso? Minha profissão. É normal o cara tá bem mentalmente, se a identidade dele é ligada à profissão dele e não à religião e nem à família dele. Não, eu sei. Que porra é essa? Eu tô dizendo, se o sujeito tiver confortável, olhar para o horizonte e falar, não, eu tenho aqui toda a renda que possa me sustentar e até minhas gerações seguintes. Aí você acha que, do ponto de vista mental, ele jamais vai ter... Se essa grana estiver na mão de Lula, ele vai ter que se submeter a Lula. Ele vai ter 10 vezes mais medo de pisar no pé de Lula, não é isso? Se essa grana estiver fora do alcance de Lula, ele vai estar 10 vezes mais livre, inclusive, podendo ir embora, não é isso? Ou não? Se o seu tesouro está onde estiver seu coração. Se seus ativos estiverem nesse país, inclusive você vai enganar a si mesmo, dizendo que a eleição vai resolver, que vai melhorar, como essa galera aí, achando que dólar tá na promoção, não é isso? Que o dólar tá caro a 5,70. Na hora que você tirar seus ativos do Brasil, inclusive, você vai ter mais paz mental, você vai finalmente passar da segunda fase do luto, né? Você vai deixar de negação, de negociação, de depressão para aceitação. Para aceitação de que quem mantiver a riqueza, quem mantiver a poupança nesse país vai ser obliterado nos próximos anos, né? Vamos lá ouvir o povo, mensagem de voz, que eu quero ir embora. Boa tarde, magnatas. E aí? Minha honra. Renata Moedo, Timóteo. Tudo bem? Léo, obrigada aí por estarem sempre presentes no X.
Renato, obrigada por me seguir. Eu sou a Baianinha Interreal. Ô, Baianinha! Bom, Tudo bem, Baianinha? eu quero um pouco de entretenimento. Diz pra mim o que vocês acharam do vídeo Caguei para a Prisão, Pô, a gente não do comentou Jair isso, hein? Bolsonaro. Obrigada a todos. Timóteo, Oi. comprei seu curso aí, hein? E aí, gostou? Valeu, obrigado, Baianinha. Baianinha é uma pessoa lá do X, gente boa pra caramba. Ela acompanha o nosso trabalho, obrigado, viu? Ô, Renato, Léo, vocês não comentaram o que ela disse. O Bolsonaro disse que tá cagando pra prisão. Renato, o que você acha disso? Eu comentei que eu acredito que Você falou hoje. Que a verdadeira prova de coragem seria ele botar um Starlink num Hobbycat e ir pros Estados Unidos de Hobbycat desafiando a Polícia Federal, a marinha pegar ele. Peraí, que bom. Cagando no balde. Você fala Aí, essa tudo prova- como se as pessoas aí ia ser uma entendessem prova o de que é coragem. isso. Como é Beto Carpediani, né? Que deu volta ao mundo em Hobbycat, cagando no balde, né? Se ele fizesse O isso que é com o Beto Hobbycat? fez, meu irmão, O não é que é não? Hobbycat? É um tipo de catamarã pequenininho que não tem cabine, não tem nada. Você acha que o Bolsonaro ia fugir no Hobbycat? Não, ele podia pagar em qualquer outro tipo de barco, mas quanto mais precário, seria mais coragem, não é isso ou não? verdade. Você concorda comigo? Quanto menor o negócio, mais corajoso, não é isso? Ou Léo não? Dias, o Bolsonaro disse que tá cagando pra prisão. Mentira. Cagando ou chorando, de com medo? Ele tá cagando de medo mesmo da prisão, né? Tá morrendo de medo. Ele falou? Não, depende. Tem que Ele ver falou que tá cagando, Tem que quer ver se dizer a que prisão tá- vai ser 5 tá se estrelas. importando. Aquela prisão de Lula é melhor do que a casa de 90% dos brasileiros, não é Mas isso? não vai ser aquela prisão do Lula, Rapaz, Renato. Não vai ser. Com 5, Não com vai ser. 11 agentes da Polícia Federal à sua disposição pra você escolher quem vai ficar com você cada dia, né? Com a Janja sendo visita íntima. Ah, rapaz, com o negócio de estação de pilates completa, com o personal, com a zorra toda, né? Hein? É, mas do Bolsonaro você acha que vai ser assim? Os caras vão liberar a Polícia Federal, a sede pra ele, uma salinha, uma suíte? Não faço a mínima ideia. Eu faço ideia, eu acho que não. Não sei não. Se velho. for preso, se o Bolsonaro for preso, meu amigo, tá bom. Vamos lá, mensagem de voz. Ele vai... Se ele continuar obediente, Boa noite, Brado. Muito legal, Léo. Muito legal, Renato. Renatão 38, top demais. Mas eu queria saber por que é que não citaram o Abraham Weintraub. Citamos, falamos a... Se ele já se colocou como pré-candidato, se ele está batalhando pela candidatura independente, por que não citaram ele? Citamos. Já falamos, né, Renato? Você quer Acho que eu não- repetir? eu não Acho que falei. foi o áudio antigo, né? Citamos há pouco. O Weintraub é um Abra, cara né? muito legal. Ele É, eu se ele usei. conseguir. Mas eu se acho ele- que se eles ele não conseguir, têm... se eles conseguirem, se eles forem os responsáveis pela candidatura independente, nada mais justo de que eles sejam os primeiros candidatos da candidatura independente, né? Na verdade, no momento atual, meu irmão. Renato, se você fizer uma pesquisa hoje, até dentro da direita, os liberais, o pessoal não consegue nem entender isso que é básico. Eles são a favor, por exemplo, da redução de partidos. Ou seja, ele não Eles entende... quem? Se fizer uma pesquisa, botar todo mundo que se diz de direita pra dizer se quer que extinga os partidos que existem. Todos. Ou, É verdade. ou crie novos. Porque o certo seria o seguinte... Não, o certo é não existir. O não certo existir é nem você. um centavo de governo. É de isso. partido, O né? certo é você promover a livre criação de partidos com a própria Constituição, até a Constituição Não, e Socialista candidatura diz, independente. candidaturas independentes e ao mesmo tempo que esses partidos não recebam recursos E públicos. voto distrital puro, acabar com esse negócio de coeficiente, né? Acabar exatamente com o Divide o voto Brasil. proporcional. Isso. Divide o Brasil em espaços de 200, 300 mil Eu pessoas. acho, Timóteo, o cara vai que ser eu- o pra quem tiver mais voto ali, ganhou, acabou. O Weintraub, os irmãos Weintraub, eu conheço, eu acho que eles são muito bem intencionados. Muito, muito, muito. Muito bem. Eu tenho algumas poucas críticas a eles. Eu acho, por exemplo, que eles Eficientismo. eles têm um viés de positivismo, ou seja, acredito muito ainda na lógica do império das leis, como se criasse uma determinada lei e fosse mudar a situação. Eu concordo. E isso é difícil de interpretar na prática, porque você vê que existem leis, mesmo as leis frouxas que nós temos no nosso país, se elas fossem cumpridas com rigor, nós teríamos uma outra situação. Certo. Né? Ou seja, hoje nós temos um ativismo judicial que passa por cima de qualquer lei. Então o problema não é só a lei. Né? Então eu acho que eles dão uma ênfase muito grande, mas do ponto de vista de preparo e tudo mais, tem capacidade total. Agora o problema é que eles ficaram meio aqui, assim, que no limbo, né, também, porque os esquerdistas, obviamente, não querem, são contra ele naturalmente, e os bolsonaristas fizeram um trabalho de cancelamento, né, nas redes sociais, assim, muito, muito, muito grande mesmo em relação a eles. Né? Eu acho que o Weintraub, ele é um cara muito inteligente. Ele já esteve aqui na Brado, muito inteligente. Ele tem que falar de mais coisas.
porque o comentário dele foca no Bolsonaro. Eu já disse isso pra ele pessoalmente no telefone. Ele tem que falar de tudo. Ele tem que falar. Eu pedi a ele que fizesse um tour nos Estados Unidos. Ele mora em Washington. Não, o irmão, o Arthur, tem um livro, inclusive, que não fala de Bolsonaro. O livro dele é só de desnazificação. Ele quer fazer um projeto no Brasil de dar dinheiro pra quem denunciar o outro, pra um vagabundo começar a denunciar o outro, meu irmão. Ele tem um projeto de desnazificação, tem um livrinho, né? Eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi ele falando. Mas eles têm que falar de tudo, tem que falar de cultura, tem que falar de comunicação, tem que falar de formação, fé, tudo mais, só que fica restrito só anti-Bolsonaro. Eles alegam, inclusive, que fizeram 90% do programa de governo de Bolsonaro, não é isso? Foi, eu vi eles falando com você no podcast lá. Não, são pessoas extremamente competentes, eu não tenho, isso a gente não pode negar. O Weintraub e o irmão, o Abraham e o Arthur, né, são pessoas muito competentes. Agora, Renato, pra gente passar esse assunto Bitcoin, a gente tá brincando aqui, mas você aconselha o cara que a cada momento aparece uma nova shitcoin, aí o cara inclusive bota lá, você aconselha o cara a comprar esse negócio? Quem quiser ouvir o que eu aconselho mesmo, que eu não posso falar publicamente, né, que dá mais problemas legais, quem quiser, entra lá, Missão Bitcoin, a Herege aí tá organizando vários eventos pelo Brasil, não é isso? Semana que vem estaremos aí em BH, em abril em Salvador. Pode entrar no meu @R38TAO aí, entra aí, meu irmão. Clique na bio que você me encontra pessoalmente onde você quiser aí. A gente pode discutir pessoalmente, mas a princípio, meu irmão, é pepino. Não existe investimento em juro negativo. Fora o Bitcoin, é pepino, é fraude, é golpe. Inclusive teve um artigo muito interessante que saiu recentemente explicando como a Ripple, né, que é um golpe mais antigo, inclusive, que o Bitcoin, está investindo centenas de milhões de dólares mensais no crime do comunismo. Fazendo lobby, inclusive, financiando o democrata, como a FTX, que foi um dos criadores, um dos donos da Solana, praticamente, que é a plataforma desses golpes todos. A Ripple era ligada àquele Banco Santander, né? Não, eles diziam que era, né? O Santander aceitou uns de graça. Nunca botou um centavo na porra. Diz, não, é ligado ao banco. Porra, o banco recebeu de graça, né? Isso que os caras deram de graça, os tokens lá. Pois a Ripple é um golpe mais antigo que o Bitcoin, inclusive, e estão investindo centenas de milhões de dólares em lobby, inclusive para promover o comunismo e o crime no mundo. Como a FTX investiu milhões, centenas de milhões de dólares, inclusive para eleger democratas. A maioria dos democratas eleitos na época que existia FTX foram financiados. A guerra da Ucrânia, inclusive, ninguém deve esquecer, né, que o Hunter Biden vendeu obras de artes de milhões de dólares à Ucrânia. Hunter Biden foi executivo de empresas da Ucrânia sem falar ucraniano, não é isso? A guerra da Ucrânia e o FTX fazendo doações anônimas para a Ucrânia foi o mensalão ucraniano, foi o mensalão americano, né? Muito maior, inclusive, que o mensalão brasileiro, né? Tá certo, são 17 horas e 59 minutos. Leonardo Dias, como é que você analisa a questão política eleitoral agora para 2026? São vários candidatos, vários players aí anti-PT, tem o Zema, tem o Ratinho Júnior, estão dizendo que o Ratinho Júnior seria o candidato do Bolsonaro, tem também o Tarcísio, como ele já tinha dito que não é candidato, mas as águas mudam, e eu tenho uma análise pessoal, eu acho que o Lula não é candidato à reeleição, o PT vai colocar um boneco lá, um poste, só para fingir que competiu, e o candidato do sistema é o Tarcísio. O Tarcísio vai, se for consolidado mesmo, que o Lula não será candidato. O que você acha de 2026? Eu acompanho o que o Renato fala, eu já falo também há muito tempo, que as eleições, na verdade, têm um caráter apenas de dar a impressão de que vivemos de um ambiente, né, de democracia, mas na prática não influenciam em praticamente mais nada, né? As instituições, todas elas estão tomadas, e quem quer que seja o eleito dificilmente vai conseguir, se não tiver uma estratégia, uma capacidade que seja além do que seja dado, permitido pela liturgia do próprio cargo, pelo que o cargo permite fazer, entre aspas, dentro das chamadas 4 linhas, dificilmente vai mudar alguma coisa. Então, por exemplo, se fala muito aí do Brasil ter uma espécie de Bukele, né, que fazendo o que fez lá em El Salvador, seria o exemplo de um caso bem sucedido. E, na verdade, para que isso aconteça, obviamente, teria que ser alguém que tenha uma popularidade muito grande e, ao mesmo tempo, que use essa popularidade para transformá-la em poder, né? Ou seja, fazer a pressão necessária, inclusive para fazer a vontade popular prevalecer. E não ficar achando que vai ter que fazer negociatazinha dentro do Congresso
como o Bolsonaro está dizendo, que se tiver maioria, não sei o quê, que ele vai conseguir mudar alguma coisa lá depois. Não mudou nada. E ele mesmo, enquanto parlamentar, dizia que o Congresso não mandava em nada, que quem mandava era o Executivo, que tinha a chave do cofre, né? Se contradizendo. Ou seja, eu acho que para mudar alguma coisa, a gente está falando aqui, Timóteo, na Brada, né? Um público conservador de direita, dentro dessa perspectiva, teria que ser alguém que tivesse a capacidade de fazer isso, né? Vamos dizer assim, no bom sentido de buquelizar o Brasil. Então, neste caso aí, a gente tem perspectivas poucas. Eu, na verdade, sou entusiasta do lançamento da candidatura do Renato. Nunca escondi isso, muito tempo eu falo. Mostra o Renato. O Renato seria a nossa alternativa, o nosso buquelê brasileiro aí, para fazer a diferença. Eu concordo com o Leonardo Dias, viu, Renato? Bukele, eu posso falar? Bukele, mas você seria o Buquele do Brasil. O Brasil, você que assiste o programa, mande uma mensagem de voz, aí eu mande um vídeo, 7138-00434. Rebeca, você tá aí no Switch? Fala com a gente, ao vivo. E não há nenhuma contradição nisso, porque o próprio, vocês falam Bukele, eu falo Bukele mesmo. Bukele. Ele, na verdade, se ele fosse realmente seguir o que estava dentro ali das possibilidades dele, de ação dele determinadas a partir de que ele assumiu o cargo, não ia mudar nada, ia ser só mais um. Né? Então o que ele fez? Ele usou a popularidade para transformar em poder. Coisa e nas 4 linhas. O Tribunal Supremo lá nas 4 linhas. Mas Eduardo Bolsonaro diz que o Bukele só conseguiu mudar efetivamente o país depois das eleições parlamentares que ocorreram no meio de 2019. E o Bolsonaro nunca conseguiu efetuar as mudanças porque não tinha o apoio do parlamento. Já em 2019, ele já, por exemplo, ele chegou em determinado momento e colocou a pressão popular na frente lá eles chamam da Assembleia, né, que é o nosso Congresso aqui, e fez várias, colocou em votação várias pautas que os parlamentares, mesmo a contragosto, tiveram que aprovar. É como se o sujeito falasse, não vou votar isso aqui porque quando eu sair daqui eu vou ser lixado. Então ele votou mesmo. Esse argumento, como o Leonardo falou, ele é autocontraditório. Quem foi que passou 10 anos dizendo que quem tem a chave do cofre manda no Congresso? Perfeito, tem vídeo dele falando isso. 10 anos não, passou 20 anos, 30 anos. Falou que o presidente pode fazer tudo. Bolsonaro passou 27 anos dizendo, para justificar que ele era um deputado de baixo clero inoperante que nunca conseguiu aprovar nenhum projeto, ele dizia o seguinte, quem manda aqui é o executivo que tem a chave do cofre. Tem um vídeo dele falando aí várias vezes isso. E quando ele chega no executivo, o que ele faz? Não vou fazer acordo com quem manda é o legislativo. E ele poderia fazer o quê? Vamos, não tem a maioria. Para ganhar a eleição, FHC, Dilma e Lula, Dilma e Lula precisaram do Centrão. Chegando no governo, eles simplesmente cooptaram o Centrão e aprovaram todas as pautas de esquerda. Bolsonaro foi ao contrário. Ele não precisou do apoio do Centrão para ganhar a eleição. Chegando no governo, o que ele fez? Ele foi lá, deu 12 ministérios ao Centrão, entregou o governo todo a troco de nada. O Centrão e não aprovou nada de direito, ao contrário. Falava aqui todo dia. Enterrou as pautas de direito. E isso que a gente está falando aqui é basicamente repetição do que a gente já falou há anos e anos. E quem reclamasse era traidor, né? Direita burra. O Ciro Nogueira, vocês viram ontem o Ciro Nogueira, semana passada, o Ciro Nogueira falando que impeachment de ministro, ele é contra impeachment de ministro do STF. É isso. O Casa Civil do Bolsonaro, Renato 38. Ele ontem saiu na imprensa local aqui em Salvador, eu falei hoje de manhã no programa, quem assistiu ouviu. O Ciro Nogueira já liberou o PP aqui na Bahia para apoiar o governador do PT, Jerônimo Rodrigues, em 2026. O Casa Civil do Bolsonaro. Léo Dias, em 2021, quando é que ele entrou? 22? Quando é que o Ciro Nogueira entrou no governo? No lugar do Onix? 21? Eu lembro que nós estávamos falando aqui, chamou o Bolsonaro de fascista, trabalhou com Lula, abraçado ao Lula. Esse é o cara, Casa Civil do Bolsonaro, Renato 38. É isso, como eu já falei aqui antes, e repito, eu acredito que na próxima década, em algum momento, deve haver uma eleição de verdade que permita que uma oposição real chegue ao poder, pratique a desnazificação, choque de legalidade, lei e ordem, que é o que a população brasileira quer. Só que isso só vai acontecer depois que acabar o patrimônio da classe média, que as pessoas forem obliteradas. O socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Na hora que tiver hiperinflação de 100% ao ano, isso é bom pro juiz?
Mesmo pro juiz petista, pro professor de universidade petista, Não, claro pro que não. promotor, Pra auditor ninguém. fiscal, o salário dele só aumenta com legalidade, com lei, só aumenta pro próximo regime, né? O servidor público é o principal perdedor da hiperinflação, certo? Pra Lima, vai ser bom a hiperinflação de 100%, 200% ao ano? Não. Pra esses caras que são donos do país aí, a Odebrecht agora é Novo Honor, não é isso? Os caras da Odebrecht vai ser bom a inflação de 100% ao ano, Mas esses caras 200% ao ano? perderam, Renato. Eles se preocuparam de tirar o poder todo, que, por exemplo, um juiz de primeiro grau hoje não tem poder nenhum. Desde que foram aprovadas lá as súmulas vinculantes, basicamente. Imagina o seguinte, o STF, com 11 juízes, julgou quase 20 mil processos, mais de 20 mil processos. Rapaz, é uma quantidade que é impossível a pessoa ver, né? Então, ou seja, revisitou, né, todas as decisões de primeira e segunda instância, de terceira instância, porque o STF se tornou a quarta instância, né? O processo vai Porque tudo no Brasil, em tese, pode... Então, o STF, que era constitucional. para apenas julgar questões que tivessem natureza constitucional, ele basicamente, se tiver uma briga de vizinho, É de capaz de parar lá. dependendo da banca de advogados, vai parar no STF. Né? Ou seja, então, eu não concordo com isso que você está falando, porque eu acho que o juiz hoje é um bosta qualquer, não serve Não, para mas nada. O judiciário que eu tô falando é a estrutura inteira judiciária. Inclusive os... Mas tem, Eduardo, Renato, você vê aí o TRF, por exemplo, que eu acompanho de perto, as decisões chegam lá, primeira, segunda instância, Não bem muda nada, o fundamentadas. STF vai lá e aí chega um decide. juiz, não, no STJ, chega lá um juiz, monocraticamente, faz um textozinho de literalmente uma página, e ele Mudando tudo. anula o processo todo que tem lá, bem fundamentado lá, de anos, inclusive, julgado com... E você Inclusive, denuncia isso há julgado muito do- tempo. É. Lembra aqui na Vrata, súmulas Inclusive, vinculantes. a forma mais eficaz do governo americano fazer pressão sobre o tribunal não é atacar pessoalmente nem a Alexandre de Moraes, nem os ministros, não. É atacar agentes do tribunal e da Polícia Federal que obedecem às suas ordens. Ah, mas é né? óbvio, eu sempre falei isso aqui. sim. Da ANTT. Os delegados. Como é o nome da Agência Reguladora de Comunicação? Anatel. Da Anatel, esses técnicos aí começaram a tomar dinheiro deles, impedir a entrada deles no exterior, prender os caras se eles forem fazer turismo. Rapaz, na hora que Você disse algo técnico de fantástico, é isso quinto aí, escalão, meu irmão, o cara começar a ser preso porque obedeceu uma ordem dos caras, aí sim. São aí os vai braços, funcionando. né? A ferramenta, Exatamente. os braços na hora dos que a caras. galera começar a ser presa, perder a poupança fora, ter problema, entrar em lista de negócio de Mas, ô, sanção, Renato, aí complica. Viu? O Bolsonaro não tinha no ministro da Justiça? Se você é presidente, você tem uma decisão claramente ilegal e inconstitucional para prender um aliado seu político, você não chama o seu ministro da Justiça e fala, não cumpra essa ordem, chama lá o cara da Polícia Federal ou mande ele, o delegado, pro raio que o parta. Não, Manda se ele você lá recebe- fazer trabalhar na África. Se você recebe Pô, isso uma não é ordem óbvio. ilegal, é seu dever não cumprir Não a ordem cumprir. ou dar voz de prisão a quem cometeu ilegalidade. É, exato, não é evidente Abuso de isso. autoridade é crime ou não? Simples, pô. Se alguém dá uma Eu ordem nunca legal, entendi isso. seu dever é dar voz de prisão, né? Quem que era o ministro dele na época era o André Mendonça. Lembra disso, Léo Dias? Ministro da Justiça. O Alan dos Santos, mandado seu amigo Renato 38, o Alan dos Santos. Eu sou o melhor amigo que ele já teve na vida. Eu dei o maior presente a ele, dei a Então, oportunidade de ele Agora, fazer. se fosse eu no lugar dele, eu não deixava aquilo, não. Renato. Rapaz, Você não deixava, você não Antônio, deixava. O desafio... Eu te parabenizo pela tranquilidade, mas eu daria Rapaz, Você daria- você faria o quê? eu tô dando a oportunidade dele mudar a vida, a saúde mental dele. Só com e a aquele vida bafo dele que financeira ele tem. Quando você viu que ele teve aqui daquela vez, um bafo fedorento da zoa. Rapaz, Quem tá? Chegasse perto de mim daquela forma Teve de aqui falar. daquela vez quando? Eu não sei, não. Rapaz, o Renato Alan dos Moicano- Santos. Mas tem bafo, você falou? Tem um bafo. Como é que você sabe, velho? Pô, pergunte aí quem conhece ele pessoalmente.